essa dificuldade de se fazer retas sem uma régua, né? De se fazer círculos, elipses e coisas que são teoricamente simples. Olá galera, tudo bem? Bem-vindo aqui, professor Juba, professor de desenho da Escola Casa Falando, e hoje a temática vai ser círculos e retas e elipses e coisas que ninguém consegue desenhar direito. Professor, eu tenho dificuldade de desenhar retas, como é que eu faço? Eu tenho dificuldade de desenhar círculo, como é que eu faço? Eu tenho dificuldade de desenhar uma elipse, fazer um cilindro bonitinho, como é que eu faço? Antes de mais nada, deixa eu lembrar você, se você não se inscreveu ainda para o canal, se inscreva, né? Deixe os seus likes, deixe suas dúvidas, né? Se você tem algum comentário, alguma questão, deixa ali nos comentários, né? Que depois a gente entra em contato. E siga a gente nas redes sociais, no Insta, no Face, tá? Para a gente poder interagir. Se você se interessa por arte, siga o nosso conteúdo, a gente faz questão de fazer muita coisa legal para você e todos nós aprendermos juntos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa dificuldade de se fazer retas sem uma régua, né? De se fazer círculos, elipses e coisas que são teoricamente simples, mas que a gente não consegue fazer. E por que a gente não consegue fazer? Por alguns motivos, tá? O primeiro motivo, a gente vai começar, é pela postura. Como assim postura? Ah, professor, eu pego o lápis de qualquer jeito e eu consigo fazer retas. Não tem nada de errado com isso. Não existe de novo, postura correta para você fazer. Existem posturas melhores, porque dependendo da postura que você assume para desenhar, você pode terminar com ler, todo torto, né? Assim, lá, lá. Então, inclusive para isso, gente, é interessante você entender qual que é uma postura legal para você se colocar para desenhar. Porque se você for profissional, e eu já sofri disso, hein? Já sofri anos com ler, com lesões de exercício ou coisas repetitivas, né? Que você tem que ficar em certas posições por muito tempo, tempo prolongado, né? Isso acaba acarretando alguns probleminhas. Então, alongar as mãos e tudo mais, isso tudo é muito importante. Então, vamos falar de retas. Por que cargas d'água eu não consigo fazer uma reta no papel? Em geral, e vamos aqui para o meu papel, em geral o que acontece? Você está apoiado na mesa, apoiado no papel, numa prancheta, e você trava a tua mão ali em cima e você acaba pivotando a tua mão a partir desse ossinho aqui. Então você vai fazer qualquer desenho, você está aqui, né? Então o movimento natural da mão ao pivotar em volta disso aqui vai ser circular. Então como é que você vai fazer uma reta se você está colado aqui e a extensão do teu lápis da tua mão ali leva a uma coisa circular. Então você tem que, num primeiro momento, tentar desvencilhar a tua mão, a não ser que você esteja fazendo, por exemplo, um círculo até que tudo bem, né? Mas uma reta e outras linhas, você acaba tendo uma limitação muito grande, né? Se você está travado ali na folha, né? Então procure destravar um pouco, tirar um pouco do peso da mão, não precisa sair do papel e ficar desenhando assim, né? Você pode tirar um pouquinho do peso da mão para que a tua mão deslize com mais facilidade em cima do papel. Tem alguns artistas, eu inclusive, quando vou fazer arte final, eu coloco uma luvinha embaixo. Ou coloco uma luva de plástico, ou coloco um papel embaixo, né, para inclusive poder deslizar melhor e ter esse controle, que nada mais é do que um controle da coordenação fina, tá? Coordenação motora, né? Então saber fazer, e aí que tá, saber fazer uma reta não tem a ver com algum conhecimento específico, porque o que é uma reta? É uma coisa que vai daqui para cá, que liga dois pontos. Tá? Então não existe, eu não sei fazer, não é questão de saber, é uma questão de treinar, tá? Mas existem formas melhores de fazer retas. Então vamos lá. Primeira forma e interessante de você desenhar uma reta, eu chamo de pousar no papel. Como assim pousar no papel? Em vez de você começar a reta aqui e sair fazendo a reta, né, e destruir o lápis no processo, mas em vez de você começar a reta aqui, daí, olha só, ela no começo, em geral, você vai fazer uma reta, se você começa no papel, até ela engrenar, ela faz isso aqui, daí ela engrena, né? Então, você pousa no papel, é uma forma interessante de você trabalhar, inclusive a rachura, porque a rachura, ela pede um traço que é mais solto, que é mais livre, e não é um traço que você faz assim. Você pode até fazer a rachura, né, de uma forma mais controlada, mas você vai terminar e começar a rachura muitas vezes de uma forma fina, como assim? Como eu estou fazendo aqui, né? Então você pode começar o movimento antes, né? Quero fazer uma reta aqui. Então você começa o movimento da reta antes do papel e você vai terminá-la depois da reta. Ou seja, eu comecei aqui antes, pousei no papel e ficou reto.
Então é mais fácil eu controlar o movimento dele já a caminho, olha só, né? Fazendo várias retas aqui, ó, e sem precisar de uma régua, tá? Ó, várias retas, tá? Outra coisa que eu fiz, travei o meu pulso. Então, à medida que eu saio, tiro o peso da minha mão aqui do papel, né, eu não brinco mais com a minha munheca, ou seja, eu não deixo isso aqui soltinho. Eu vou travar o meu pulso para que ele funcione literalmente como se fosse uma mão mecânica, uma mão de um robozinho, né? Olha que legal, né? Pá, pá, pá. Então, eu não fico tão mais preso, ó, mesmo de lá para cá. Tão mais preso aqui, limitado. Inclusive as minhas retas menores, né, porque eu não estou preso aqui, eu faço, por mais que seja um movimento pequenininho, ó, ele fica muito mais fácil, como se fosse uma impressora, né? Ó, se eu travar o meu pulso e fizer a reta, ó, ela vai sair, tá? Por quê? Porque eu não estou com a mão mole, eu não estou com isso aqui mole, né? Se eu deixar isso aqui molinho, ó, vai ficar bem mais difícil. E ela sai, inclusive, meio ondulada, né? Então, trava o pulso, deixa ele durinho, né? E trabalha com o lápis através do cotovelo, tá? E do ombro. Então, você está subindo um pouco esse movimento. Você não está trabalhando só aqui, tá bom? Outra coisa, postura de lápis. Vocês perceberam que na hora que eu fiz a reta, eu, em vez de estar pegando o lápis assim, como a gente pega, eu fiz isso aqui com o lápis. Eu levantei um pouquinho o lápis, né? Isso vai me dar uma postura muito mais fácil para eu pegar ou atingir a folha, tá? Porque o lápis aqui lateral, ele de novo, ele é aquele costume de você deitar o lápis, trabalhar com ela, inclusive com a mão deitada, né? Então, postura, né? Se tentar pegar, tem algumas pessoas que você pode pegar assim, diferente, e você vai eventualmente descobrir também em que direção que você faz a sua melhor reta. Como assim, que direção? Ah, mas eu posso mudar? Pode, gente. Né? Não tem... Eu vejo algumas escolas aí que falam, não pode virar o papel e tal. Cara, pode virar o papel, sabe? Pode, deve virar o papel. Se você precisa e achar necessário virar o papel, vira o papel. Né? Você só precisa fazer reta numa direção. Acertou aquela reta, daí você vai virando o papel e vai fazendo retas. Mas é interessante você entender como a tua reta funciona. Né? Como é que funciona a minha reta da esquerda para a direita? Consigo fazer uma retinha legal da esquerda para a direita? Né? Deixa eu pegar um outro. Vou fazer até com caneta aqui pra gente. Ah, essa daqui, esferográfica. Né? Consigo fazer uma reta legal, olha só, da esquerda para a direita, travando o meu pulso, eu consigo. Né? Ou de cima para baixo, ou da direita para a esquerda. Essa já não é tão boa. Qual que é a tua melhor reta? Em que direção que você faz a tua reta? Você sabe disso? Muita gente não sabe. Por quê? Porque só faz reta, eu acho que é daqui para cá. E como vocês viram, ó, daqui para cá, a minha reta, dependendo do que eu estou fazendo, ou de cima para baixo, né? Ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, dependendo do que eu estou fazendo e em que direção vai a reta, é favorável a mim trabalhar ela começando de outro ponto, de cima para baixo, de baixo, enfim. Né? Então, isso é uma coisa de descoberta, tem que experimentar bastante. Então, um exercício legal é esse, pousar na folha. Você começa o movimento da reta, onde você vai querer a reta, né? Antes e termina depois. Aí o que você vai fazer como exercício? Né? Você pode passar duas linhas para você ter uma distância entre elas e você vai tentando fazer as retas ali desse jeito. Ó. E aqui eu estou posando, eu estou fazendo antes, fazendo a reta e depois continuando. Porque a reta vai acontecer muito mais facilmente, ó, no meio do movimento. Tá? Então é uma forma de treinar retas. Então você faz ali, vai fazendo. É um jeito de treinar rachura também, porque você tem que manter a distância ali entre uma reta e outra. Tá? Então isso é uma forma legal também. Outra forma, faz uma reta, depois você cruza a reta e depois você tem que cruzar a reta no mesmo lugar. Olha só. Sempre no mesmo lugar, o mais próximo possível. Tipo, ela não pode fazer isso aqui. Não pode fazer isso aqui. Então você tem que tentar manter. Por quê? A reta também tem a ver com a sua visão periférica. A gente tem a mania de você vai fazer uma reta, e você começa aqui e você vai seguindo isso. Você vai seguindo a ponta do teu lápis. Quando a reta vai terminar aqui, por exemplo. Só que você não faz ideia de onde ela vai, porque você não está enxergando o outro ponto, né? O final da reta. Só que é interessante ter essa visão um pouquinho maior, não só desse ponto aqui onde a reta está indo, mas eu consegui ver a reta de uma forma geral e tipo assim, ó.
fazer isso, eu conseguir ver toda a extensão da reta. Porque se eu vejo o início e consigo ver o final, ela ganha um caminho muito mais assertivo, né? Então, se eu consigo ver de onde eu estou indo, para onde eu preciso ir, ó, eu quase não olhei para esse ponto inicial, eu olhei muito mais para o ponto final, porque é para lá que ele precisa ir, tá? Então, uma outra forma de você experimentar. Então, primeiro, pousar na folha. Então, vou pousar a minha reta na folha, né? Uau! Vou pousar a minha reta. Outra, você cruzar as retas. Tá? Então, cruzar as retas ali num ponto específico. E elas precisam cruzar. Uma outra forma de você experimentar reta seria, você vai a reta até um ponto e ela precisa continuar reta a partir daquele ponto. Mesma coisa nessa direção. Então, você vem e ela precisa continuar reta, né? Então, você vem e ela precisa continuar reta. Você vem e ela precisa continuar reta. Se você fizer isso, ela veio e aí ela foi para lá, já não está reta. Então, você fez isso com traço. Tá? Então, são formas práticas mesmo de você experimentar isso daqui. Então, pousar na folha, cruzar as retas no mesmo ponto, né, e manter o ângulo igual. Uma outra forma é ligue os pontos. Como assim ligue os pontos? Você põe um pontinho aqui e um pontinho aqui e você liga. Depois você põe um pontinho aqui e põe um pontinho um pouquinho mais afastado, depois liga. E assim vai. Aí você vai afastando cada vez mais esse pontinho, até você ter que percorrer uma distância, né, bem grande para controlar essa reta, né? E assim vai. Você pode também ir fazendo, nesse caso, retas paralelas, uma do lado da outra, um pouquinho mais comprida do que a outra, para ver até onde você consegue realmente manter essa reta. Ó, e quando eu tiro, né, ela tem a tendência de fazer isso aqui no final. Por quê? Porque eu estou continuando a reta à medida que eu vou tirar a minha mão, né? Então, se eu consigo continuar o movimento, que é o pousar, né? Aqui é ponto a ponto. Ah, que legal. Então, temos pousar, cruzar retas, ponto a ponto. Aqui, linhas paralelas, né? Então, paralelas, né? Linhas paralelas, tá? Essencialmente, retas. Outra coisa que você pode fazer, como as retas têm muito a ver com a rachura, né, como eu fiz aqui, você pode fazer desenhos ou caminhos diferentes onde você tenha que colocar essas retas. Isso é interessante porque você vai começar a descobrir que dependendo da direção que você segue no desenho, eu preciso seguir no desenho, por exemplo, para lá, quando a minha reta estava vindo de cá para cá, eu vim também com ela de cá para cá. Eu não peguei e fiz isso aqui. Olha como ela fica muito pior. A minha reta vindo de lá para cá, dessa forma, fica muito melhor. Quando eu tenho que ir de lá para cá, eu mudo. Mas ela vindo fica muito melhor. Então, se para aquela direção eu tentar fazer uma reta assim, ela vai ficar descoordenada, né? Só que agora, nessa direção, vindo para cá, de cima para baixo, olha, fica muito mais coordenada. Só que eu fazendo assim, ela fica bem descoordenada. Tá? Isso aqui não quer dizer que eu não saiba fazer reta. Isso quer dizer apenas que, nessa direção e daquela forma, a reta fica difícil de fazer, fica descoordenada. Então, o que é legal de entender da reta? Qual que é a melhor forma, posição, postura, tanto de lápis quanto de mão, quanto da velocidade que você está fazendo, que não existe uma velocidade também, rápido, devagar, né? Eventualmente você vai chegar numa velocidade para você conseguir fazer uma reta que é controlada, né? Que não é de qualquer jeito e que você consegue tanto fazer de uma forma ou de outra, de dentro para cima, de cima para baixo, baixo para, né, de qualquer jeito. Ou encontre a tua melhor reta e vai virando o papel. Não tem nada de errado com isso, tá? Então, 4 exercícios legais aqui. Primeiro, pousar a reta. Então, você começa o movimento antes, pousa e termina depois e a reta vai acontecer dentro desse intervalo, né? Você pode fazer isso de formas sucessivas, que ela fica bem bonitinha. Então, pousar. Cruzar retas, né? Você cruza as retas no mesmo ponto ali. E o que esse cruzar faz? Faz com que você entenda que existe uma junção do início, meio, fim, ou do início da reta ao final da reta, né? Que é o nosso próximo exercício ali, que é o ponto a ponto. Põe um pontinho aqui, faz uma retinha. Faz um pontinho aqui, um pouquinho mais afastado, outra reta. Pontinho aqui, um pouco mais afastado, outra reta. E assim vai. Tá? E assim vai fazendo retas cada vez mais difíceis, em outras direções, mais distantes, e assim vai. Paralelas, então, linhas que têm a mesma distância, mesmo tamanho, que elas vão
gradualmente aumentando de tamanho. Também é interessante para treinar retas, tá? E a postura, e a postura de pegada da mão. É interessante você mudar um pouquinho a postura, né? Você vai levantar um pouquinho a caneta, porque aqui, ou o lápis, porque aqui na lateral, de novo, ela vai ter essa situação e aqui você vai ter um pouquinho mais de uma mão robótica, né? Travou o teu pulso, você vai conseguir fazer retas de uma forma muito mais facilitada. Beleza? E a segunda dica de hoje é em relação aos círculos, né? Que também é uma dificuldade enorme. E o círculo eu diria até que é mais fácil do que a reta, porque ele tem a ver com movimento, né? Todas essas coisas um pouco mais simples de se fazer tem a ver com a coordenação motora fina, ou seja, você tem que refinar isso, é a tua habilidade. O desenho, já falado em outros vídeos, né? Ele essencialmente é um conhecimento empírico. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta só você assistir uma aula, você ler um livro, ver um tutorial, experimentar fazer uma vez, tá? Que você vai aprender. Não. Muitas coisas no desenho são fáceis de entender. Você olha e faz sentido. Luz e sombra, faz sentido. Né? Só que na hora que você vai fazer, não ficou igual, não sai. Por quê? Porque tem a ver com a experiência do desenho, tem a ver com a experiência empírica de você ir lá, botar a tua pressão, a tua linha do jeito que você faz. Que nunca vai ser igual do jeito que você viu ser feito, né? Porque você tem o teu jeito de fazer a coisa, tá? Então, treine, tá? Pratique para você conhecer como que o teu corpo funciona em relação ao teu desenho, tá bom? Então, retas, alguns exercícios legais. Né? Trava o punho, né? Ligue os pontos e assim por diante. E círculo, como é que a gente faz círculo? Fazendo círculo. Olha que loucura isso. Claro que você pode aplicar algumas medidas, né? Um círculo cabe, por exemplo, dentro de um quadrado. Né? Então você faz ali mais ou menos um quadrado, o círculo tem que caber aqui dentro. Tá? É uma forma interessante de você entender o círculo, porque você começa a entender ele a partir eu chamo de pedaço da pizza, né? Que muitas vezes, como isso aqui é uma curva, fica difícil de você entender a relação da altura com a largura, né? Então não é fácil, você vai começar um círculo, e por isso que é tão difícil. Você vai começar um círculo e dizer, eu já estou vendo aqui que essa relação vai dar errado. O que o cara faz? Ele pega e apaga. Aí ele vai tentar fazer o círculo de novo, né? Estou vendo que não vai ficar essa relação. Apaga. Então, uma forma interessante de você aprender a fazer o círculo é fazendo o círculo, né? Como eu falei das retas, né? Solta um pouquinho a tua mão, tira ela do peso da página, né? E faz o movimento circular. Esse movimento, seja ele amplo, você pode fazer ele também a partir aqui do punho. Só que você vai ter com certeza muito mais dificuldade de fazer ele quando você está travado, tá? Então procura soltar um pouquinho, se dê liberdade para fazer esses movimentos. Num primeiro momento, com certeza vai ser estranho, ele vai sair mais descoordenado talvez e tal. Mas olha só, né, ao longo do tempo, a bolinha vai ficar bolinha. Você vai dizer, mas eu quero acertar de prima. Gente, isso aqui é muito difícil, né? Você vai acertar um círculo de prima, mesmo eu aqui, ficou bonitinho? Ficou, tá? Mas voltar para o mesmo lugar onde você estava, a partir de um ponto central que tem uma distância, né, e tudo mais, é difícil, gente. Não é fácil fazer círculo. Usa um gabarito, usa um compasso, né? Mas mais importante do que tudo, como a reta, treina, praticar, porque é um refinamento de duas coisas. De você entender essa medida, porque é esse movimento que você está fazendo, seja para um lado ou para o outro, né? E conseguir depois fazer essa medida de novo e essa medida de novo. Por isso que esse exercício aqui, onde você junta as 4 medidas, né, com o quadrado, fica interessante, porque você vê mais ou menos, reproduz, e faz isso algumas vezes, até você, talvez até parando, né? Fiz a minha pizza aqui. Tá? Então o mais importante é esse movimento. Não tem segredo. A pessoa fala, como é que você faz? Não tem segredo. Você tem que fazer o círculo. Tá? E quanto mais levinho, menos travado no papel a tua mão tiver, melhor. A postura de lápis independe. É melhor, dependendo do círculo que você está fazendo, você pega um pouquinho mais para trás no lápis, você pega mais na bundinha do lápis,
você vai conseguir ter mais abrangência de movimento, né? Fazer um círculo grande, fazer um círculo pequenininho, né? Círculo dentro de outro círculo. Então, quais exercícios legais para a gente fazer? Esse de novo, né, prender aqui o pulso, deixar tudo durinho, tirar o peso da mão e fazer um movimento circular. Você faz o movimento, você escolhe e vai fazendo vários em cima do mesmo círculo, até ele ficar bem redondinho. Ficou legal? Aí faz outro. Tenta fazer um do mesmo tamanho do lado. Olha só. Tenta fazer outro, mesmo tamanho. Né? Tenta fazer outro do mesmo tamanho. Porque você tem que acostumar a tua mão a ir até lá em cima, voltar e aqui embaixo. Então você tem que acostumar com isso aqui, tá? Eu acho mais difícil usar um pouquinho as medidas. Para mim hoje é mais fácil fazendo o círculo só, tá? Você pode usar medidas, quero fazer um círculo, né, dentro dessa medida. Pode fazer também. Botar duas linhas ali, duas retas, e você vai fazendo os círculos. Eles têm que caber dentro dessa medida. Sem a borracha. Por que sem a borracha? Porque você quer entender o movimento. O círculo vai sair errado, vez após vez. Mas se você se concentrar em fazer o movimento, em conseguir reproduzir o movimento circular, olha só. Depois de um pouquinho de treino, o círculo já começa a sair muito mais certinho. Tem um controle muito melhor. Fazer um círculo dentro do outro. Assim como as linhas paralelas, né, você consegue fazer um círculo dentro do outro, mantendo a coerência do tamanho, da distância, como um alvo, né? Fez um alvo ali. Tá? Então, olha que bonito, parece uma moeda correndo isso aqui. Então, leva bastante tempo até você acostumar o teu corpo a fazer esses movimentos. Elipse é muito parecido, só que é um círculo um pouquinho mais esticado. Uma dica que me deram uma vez para fazer elipses, né? Além de fazer todas essas mesmas coisas do círculo, botar as duas linhas, ou começar com um quadrado, com uma pizza, fazer um dentro do outro, prestar atenção em que direção que eu faço o movimento. Tem gente que faz um círculo melhor aqui, vocês viram que todos os meus círculos eu comecei no sentido anti-horário. Né? Tem pessoas que vão sentir melhor fazendo círculos no sentido horário, nessa direção. Em que direção o que você faz o teu círculo? Você sabe disso? Mesma coisa que as retas. Como é que você faz tua reta? Qual a tua melhor reta? Qual a tua melhor pegada para fazer círculo? Você precisa experimentar isso. De novo, é empírico, ou seja, é por experiência. A dica mais valiosa que eu posso dar aqui, eu acho, para as elipses, é você fazer a volta. Como assim? Muitas vezes você vai construir uma elipse, né, fazer um cilindro. Né, o que acontece? Você começa, o elipse daqui vai e volta. A tendência é a elipse achatar na curva e voltar. Ou seja, ela vai pinçar ali e voltar. Só pelo fato de você estar parando e voltando o movimento. Né? Então você acaba ficando com o que teria que ser uma elipse, fica parecendo uma asa de avião, né? Fica uma coisa assim. De um lado redondo e de outro lado pinçado. Então, para isso não acontecer, a dica que me deram, eu sigo até hoje, depois da primeira vez já que eu fiz isso, minha elipse ficou outra coisa. Em vez de eu começar de um lado, terminar a elipse e voltar, o que eu faço? Eu começo no meio. Eu começo no meio, forço a minha mão a fazer a voltinha, eu não paro na volta, porque isso é o mais difícil, é fazer a volta, né? A gente em geral para e depois volta, é fazer a voltinha. Então eu comecei a fazer minhas elipses a partir do meio, olha só, eu me forcei a fazer a voltinha, automaticamente a elipse já ficou muito mais bonita. Ó. Só pelo fato de eu me forçar a fazer essa curva. Em vez de eu parar e voltar, aqui ela também já fica. Se eu parar aqui e voltar, a tendência é fazer uma pontinha. Então, se eu começar e fizer a volta, a tendência é ela ficar redondinha. E com isso, você vai começar a acertar muito mais as suas elipses e muito mais os teus círculos. Tá bom? Então, é isso, gente. Não tem a ver com saber fazer. O saber fazer vem da tua coordenação motora, ou seja, desse refinamento. E é muito engraçado falar, porque
eu diria que a grande maioria das pessoas que já tem paixão por desenho, né, ou que gostam e já estudaram desenho com alguma profundidade, o que lhes falta, e em geral o que você reclama de não ter, é o quê? Habilidade, né? Fala, mas eu não sei fazer por conhecimento. Não é por conhecimento, né? Ainda mais hoje, né? Essa aula, tantas outras aulas que estão por aí na internet, à disposição de vocês, em termos de informação, tem muita informação. Para a tua habilidade melhorar, você tem que botar a mão na massa. Não basta assistir o tutorial de novo, tá? Desenho é empírico, tá? Você tem que fazer. E quantas vezes? Até você entender, até você desenvolver a tua forma. Eu diria, até você conseguir ensinar alguém como fazer. Tá? Ah, mas eu... Não, quando você aprende, você sentiu que aprende, você controla o teu traço, você consegue ensinar outra pessoa a fazer. Por quê? Porque você tem propriedade de como aquilo funciona. Tá? Você sabe fazer. Aí sim, você sabe fazer um círculo, uma reta, etc, etc. Pode ser do teu jeito, mas você aplica um jeito de fazer aquilo. Ah, eu seguro a minha mão, eu seguro o lápis desse jeito, eu vou da esquerda para a direita, eu vou de cima para baixo, eu vou de... Como é que funciona o processo da tua reta, do teu círculo? Beleza? Então, treine bastante. Fique conosco, nos acompanhe nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um like, deixe seu comentário por aí. Se você tiver alguma pergunta, mande pra gente que a gente vai procurar também fazer um vídeo legal, dando cada vez mais conteúdo para vocês que estão aí super apaixonados por desenho. Beleza, gente? Então, treine o seu círculo, treine sua reta, tire o peso da mão, pratique seus movimentos, tá? Tem muito a ver com habilidade, e habilidade tem muito a ver com você treinar, tá bom? Fico por aqui, professor Juba, da Escola Casa, do curso de desenho. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima.